Então, vamos iniciar formalmente, né? Dando esse boa noite a todos e todas. Já são 18 pessoas na sala, outras certamente chegarão. Essa é mais uma sessão do que a gente chama de lives interativas da APDU, a PDU que é a sigla da Assessoria Pedagógica do Docente UFBA. Essa assessoria que é uma ação ligada ao Programa de Formação Pedagógica do Docente UFBA, que é o que carrega essa sala, né? E o FORPED está vinculado ao Núcleo de Currículos e Programas da Prograde. Então, um programa institucional vinculado a esse núcleo, com algumas coisas como o ateliê didático, as oficinas temáticas e a assessoria pedagógica, que surgiu aí na emergência do semestre letivo suplementar como uma possibilidade de suporte, de acompanhamento, de apoio ao docente, que foi ganhando, né, diversas dimensões a partir da criação da página no Moodle, como dando aí no bate-papo. A página do Moodle é no Moodle antigo, tem uma chave de acesso e funciona como uma comunidade em que diversos fóruns, fórum de papo de professor, o fórum de lemas da docência, o fórum de autorretrato, há também a seção de agenda para atendimentos individuais, que agora a gente está fazendo também via webconf, antes estava só via chat, e essas interativas que têm sido quinzenais. Semana passada a gente teve alguns impedimentos, mas têm sido quinzenais. A sequência de lives, essa terceira, me parece agora, dessa série, é justamente as lives sobre as experiências pedagógicas compartilhadas pelos docentes da nossa universidade, que trazem aqui seus dilemas e suas experiências para essa discussão. E hoje nós temos aqui a professora Renata, da Escola de Administração, Renata Rossi, o professor Emanuel Freire, da Faculdade de Direito da nossa universidade, falar um pouco dessas experiências específicas no semestre letivo suplementar, envolvendo as questões de avaliação da aprendizagem. Depois nós abriremos para uma discussão e outras pessoas poderão se colocar. Giovana, Denise, gostariam de colocar alguma coisa antes da gente entrar com os professores estrelas de hoje? Cristina está com um problema de conexão, ela está também com uma sobreposição de atividades, mas vai se presente em breve. A Giovana, quer colocar algo? Não, Ana, acho que só dar boa noite a todos formalmente. Acho que a gente pode ir dialogando a partir das apresentações, né? Acho que fica mais interessante. Certo. Sinalizar também aqui a presença das pedagogas e das licenciadas que compõem a assessoria pedagógica, né? Carolina Mendonça, Sandra Helena, Eida, Daiane, Daniela, estão aqui hoje também fazendo essa presença e acompanhamento, e diariamente na assessoria pedagógica, cada uma delas também esse atendimento mais direto. Bom, então, Renata, você poderia começar a falar sobre a sua experiência, o que você desenvolveu, o que você enfrentou, boa noite, nesse semestre letivo suplementar em relação à avaliação da aprendizagem. Depois a gente ouvir o Gabriel e abrir, então, para as perguntas. Também quem desejar ir colocando algumas questões no chat, se ir respondendo, ou se quiser depois que a gente colete, também pode ser. Vamos então, Renata? Vamos sim. Deixa eu só carregar aqui a apresentação. Tá joia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Pronto. Bom, boa noite a todas as pessoas. Me escutam bem? Sim, tá ótimo. Bom, eu quero começar cumprimentando e agradecendo a professora Cristina Dávila pelo convite, cumprimentar a professora Ana Verena, que esteve, inclusive, na aula inaugural da nossa escola, professora Giovana e toda a equipe da assessoria pedagógica, cumprimentar a professora Emanuel Freire e expressar minha alegria de encontrá-lo nessa mesa, porque nós fomos contemporâneos no movimento estudantil da UFBA, e o professor Emanuel exerce uma importantíssima atividade, que é nos representar na condição de vice-presidente da PUB. Eu quero parabenizar também o trabalho da assessoria pedagógica, que tem nos apoiado de forma decisiva
nesse semestre suplementar e parabenizar mais do que nunca o trabalho da Prograde, liderada pelo professor Penildo, e parabenizar a Prograde em nome de Carolina Mendonça, que está aqui também com a gente. Bom, e parabenizar a universidade pelos trabalhos e atividades do UFB em Movimento, cumprimentar o professor Marcos, professora Marcele do ICS, professora Beth Santos da Escola de Administração, Simone e todo mundo que nos acompanha aqui. E me permitam, rapidamente, antes de começar, professora Ana Verena, apresentar enfim, né, os recursos de avaliação que eu tenho utilizado, é dizer que a universidade pública ela deve ser esse espaço de inclusão e de estímulo ao desenvolvimento do senso crítico, da reflexão e da cidadania. E, nesse sentido, eu compartilho da ideia de que precisamos discutir sobre processos de ensino e aprendizagem que não acirrem as hierarquias e desigualdades que tanto marcam a nossa sociedade. E, em particular, sobre a avaliação, que é o objeto do nosso encontro, eu compartilho aqui a indagação de Maurício Trachtenberg, que é um estudioso crítico do campo da administração e da escola como organização burocrática, e ele indagava, né, o que prova a prova? Prova que o aluno sabe como fazê-la, não prova seu saber. E, portanto, mais uma vez, eu quero dizer que é uma alegria estar aqui nesse espaço e que eu entendo ser de compartilhamento, mas também de acolhimento. Então, sem mais me alongar, vamos aqui à apresentação breve. Eu, na verdade, trouxe aqui, em forma de um quadro, o mesmo quadro que eu usei no meu plano de curso, então vou apresentar brevemente para a gente ter mais tempo para fazer o debate. Bom, os recursos que eu utilizo, em primeiro lugar, é o questionário. Logo no início da apresentação do plano de curso, nós bolamos um questionário para fazer uma avaliação diagnóstica, que, na verdade, é para substituir um pouco aquele primeiro dia de aula em que a gente conversa com os alunos, pergunta quais são as expectativas, quais são os conhecimentos que já trazem, enfim, nesse caso, adicionamos algumas questões sobre o sentimento nesse contexto de pandemia, questões também sobre acesso, um pouco para entender do ponto de vista de equipamento, de acesso à internet, e algumas perguntas do ponto de vista do que eu chamei de facilidades e potencialidades. E nesse caso, me chamou muito a atenção dois aspectos que apareceram muito relevantes, é que a grande maioria dos estudantes afirmaram ter como facilidade a questão da integração com os colegas, da participação de atividades em grupo, e como dificuldade a concentração e a autodisciplina, a auto-organização, que são duas questões muito importantes nesse contexto de ensino mediado por tecnologia, né? Então, foi uma questão que me chamou muito a atenção e que vejo como um desafio para nós. Bom, eu utilizei o fórum de discussão no contexto da metodologia de aula invertida. Então, na verdade, para mim foi uma grata satisfação utilizar o fórum de discussão, porque, na verdade, a gente consegue criar mecanismo para que os estudantes possam ler os materiais antes da aula, o que na aula presencial a gente acaba fazendo isso muito na tentativa de convencimento, né? Então, nesse caso, a gente acaba contando como carga horária, e a gente foram 7 fóruns de discussão para cada tema. Então a nossa dinâmica era um fórum de discussão, uma semana para participação no fórum e um encontro síncrono para discutir e consolidar esses temas trabalhados no fórum de discussão. O prazo, nós não fechamos o prazo para entrega, mas utilizamos o cumprimento do prazo como um critério de avaliação, exatamente no sentido, e sempre fiz esse debate com os alunos, de que o prazo era importante para que eu pudesse preparar o encontro síncrono à luz da participação deles no fórum. Então, a ideia era identificar quais eram as fragilidades, quais foram as questões que mais animaram na discussão sobre o tema, para trazer para o encontro síncrono, que acaba tendo uma carga horária reduzida, exatamente em função da sensibilidade que a universidade tem de reduzir esse momento para não prejudicar aquelas pessoas que não possam, porventura, participar. Então, o prazo teve muito essa função, mas também, e acabou contando como um critério de avaliação, que também está no plano de curso, então, os alunos já tinham conhecimento disso. Então, o critério de avaliação do fórum é, além de participação no debate, a pertinência do que eles escreveram, a contribuição com pesquisas em fontes diversas, o que a gente chama de enriquecimento da resposta, e os comentários nos
nas contribuições dos colegas, além da questão do prazo e do cumprimento das normas da ABNT, que eu acho que dialoga um pouco com o que está também colocado na chamada desse encontro, que é a questão da pescaria, né? Então, na verdade, assim, nós temos estudantes que são muito novos, no meu caso, uma das disciplinas, e é sempre bom lembrar das normas da BNT, não no sentido formal da regra estrita, mas muito chamando a atenção para a ideia de que, eu até brinco com eles, às vezes a gente vê um texto e diz, poxa, é a síntese do que eu quero dizer, vai lá, pega e bota. Então, para explicar que, na verdade, é preciso fazer a referência aos autores, mas estimular também que seja uma resposta mais autoral. Enfim, esses são os critérios de avaliação do fórum, que aconteceu toda semana, e vejam também que, como são 7 fóruns, na verdade, a pontuação final dos fóruns, que é 3,5 pontos, porque no final das contas a gente tem que atribuir nota, foi bastante diluído. Então, cada fórum ele tinha uma nota bem reduzida, de modo que eles pudessem, inclusive, administrar melhor e participar. E a participação nos fóruns foi boa, inclusive com alguns comentários, enfim, dessa ideia de ler antes, como isso estimulou, e vi como um recurso muito interessante. Porém, a integração e a discussão sobre os comentários dos colegas foi um tema que eu acho que ainda a gente precisaria avançar um pouco mais. Bom, um outro recurso que eu utilizei, que estamos utilizando ainda, na verdade, é o glossário, na mesma lógica da aula invertida, mas aí na ideia um pouco de sair da zona de conforto, porque, inclusive, os fóruns, quando eles já estavam chegando na sua 6ª, 7ª edição, eu percebia que eles tinham uma desenvoltura muito maior, bom, seja pela familiaridade com o próprio curso, mas também com o recurso. E aí, quando a gente mudou para o glossário, eu percebi que eles comentaram, inclusive, de que, poxa, foi uma surpresa, mas exatamente a ideia de sair da zona de conforto, mudar um pouco a forma de ler o texto, de identificar os conceitos centrais, e utilizamos dois glossários, vamos utilizar a segunda vez ainda, com uma pontuação parecida, igual à do fórum, e com os critérios de avaliação também bastante semelhantes. Utilizamos também o diário de bordo, que foi apresentado no primeiro dia de aula, exatamente propondo essa ideia de que eles pudessem fazer uma reflexão sobre o curso, do ponto de vista do conteúdo, mas também da adequação do próprio recurso que a gente está utilizando. Eu conversei muito com eles no sentido de que a gente fez cursos, a UFBA ofereceu uma assessoria, mas é tudo muito novo para todo mundo. Eu, particularmente, sempre fui muito presencial, sempre utilizei muito pouco os recursos do Moodle. Então, enfim, que era necessário que a gente fizesse essa reflexão para ser consolidada, digamos assim, no último dia de aula. E aí é uma coisa que é engraçada, porque alguns estudantes têm feito um belo trabalho diário semanal de reflexão, mas eu percebo que uma grande parte ainda tem aquela ideia de que, bom, já que é para o último dia, vamos fazer no último dia. Mas tem algumas experiências muito interessantes sobre o diário e a ideia é exatamente subsidiar esse momento que vai acontecer no último dia de aula, que é o momento de autoavaliação, que vai ser fundamental para a gente programar e planejar, inclusive, o próximo semestre. E aí, nessa linha de que, nesse dilema de que, às vezes, a atividade ela pode ser apresentada no início, mas ela acaba sendo feita no momento da entrega, uma outra questão que eu percebi também é que, na verdade, além desses recursos de avaliação, eu produzi uma ideia de um webinário para ser apresentado ao final, né, sendo que o webinário ele é composto por 3 elementos de avaliação. O wiki, que é o ambiente colaborativo de produção de texto, para que eles produzam em grupos, então a turma já está dividida em grupos, na verdade. O próprio fórum ele já é feito em grupos, para tentar aproximá-los ainda mais, porque eu entendia que se fosse um grande grupo, talvez isso inibisse um pouco a integração entre eles. E o wiki, a ideia é produzir o roteiro do webinário, né? Então, esse recurso que é colaborativo, de escrita colaborativa, também tem os seus critérios de avaliação a partir do conteúdo, mas a ideia do webinário, é por isso, inclusive, que ele tem uma pontuação maior, é que ele não seja um momento de apresentação de um conteúdo específico,
mas que o webinário seja um momento de, eu tenho chamado de síntese da caminhada. Porque a ideia do webinário, eu sou professora do curso de administração, então é que eles escolham uma organização pública, privada ou social e analisem essa organização à luz dos conceitos e das teorias e dos pensadores que vimos ao longo de todo o curso. Então, a ideia é que eles já fossem produzindo o que seria o conteúdo do roteiro do webinário ao longo de todo o curso. Enfim, essa ideia de preparar, de realizar a atividade no momento da entrega, digamos assim, ainda eu acho que dificulta essa ideia. Eu dizia a eles, olha, se der tudo certo, né, quando chegar o momento de entrega do roteiro, vocês já vão estar com tudo pronto, porque exatamente a ideia do roteiro é que ele recupere todo o acúmulo do que a gente construiu ao longo do curso. Mas, enfim, o webinário ele é composto pela apresentação, ele vai ser avaliado pela apresentação, que pode ser ao vivo ou gravada, caso tenham alguma dificuldade de realizar a atividade de modo síncrono. Um questionário, o wiki, que é esse roteiro com o conteúdo do que vai ser apresentado, e um questionário que foi um recurso que, enfim, com o objetivo de fazer, como eu expliquei, como a gente conversou em aula, na verdade é para substituir aquele encontro presencial em que os estudantes acabam trocando informação. Que organização você vai estudar, o que você gostaria de ouvir, qual metodologia você gostaria de utilizar. Então, para tentar fazer um webinário um momento menos formal e mais próximo da expectativa deles. Então, o questionário ele é bastante livre, é claro que como critério de avaliação está aí a adequação ao conteúdo, mas a ideia é exatamente que eles troquem informações, ideias, sugiram algo, a partir desse recurso que vai ficar disponível para que eles produzam. Só para já encerrando aqui, então, a apresentação do webinário como critério de avaliação, além da apresentação, também tem a intervenção dos grupos nos demais grupos, então, todos os grupos eles devem produzir questões e comentários para as outras apresentações, então, tudo isso faz parte dos critérios de avaliação, que, como eu disse, estão todos dispostos no plano de curso. E, por último, como já mencionei, esse momento que estava previsto inicialmente para ser por um chat, mas ao longo do curso a gente sentiu necessidade de ter outros encontros além do momento ao vivo, então eu faço sempre, toda semana, além do momento ao vivo, um outro momento de chat para tirar dúvida, enfim. No início isso foi muito demandado por conta dessa coisa do ajuste, e aí talvez eu substitua o chat por mais um momento ao vivo e um questionário para fazer uma espécie de identificação de como estávamos e onde chegamos, né? Então, esse é um outro recurso também que não terá atribuição de nota, mas que faz parte aí do plano de ensino e aprendizagem. Bom, eu já comentei rapidamente, é porque eu tenho 15 minutos que Cristina me deu e eu estou tentando colocar um panorama geral para poder a gente fazer o debate depois. Mas pode ficar à vontade, Renata, até porque a gente tinha a perspectiva de restante, depois optamos por 2 para deixar mesmo um pouquinho mais folgado. Pode respirar. Eu sei que eu falei correndo, né? Joia. Bom, e aí, a gente está em pleno processo do semestre, tanto a avaliação diagnóstica, ela não foi utilizada para o planejamento do curso, exatamente, porque foi tudo feito no momento, mas certamente servirá para o planejamento do próximo semestre. Então, algumas observações que eu fiz aqui são bem preliminares, já comentei algumas ao longo da exposição, é que essa ideia da aula invertida, ela produziu um bom esforço de leitura, uma boa participação nos fóruns de discussão, porém, como eu mencionei, ainda talvez precisássemos estimular mais a integração, a participação. Tentei fazer isso estimulando que as respostas fossem feitas em grupos, e aí eles, inclusive, passaram a utilizar outros recursos extra-Moodle, como, por exemplo, o encontro nessas plataformas de reunião para produzir o conteúdo para apresentar no fórum. Isso aconteceu também. Durante a atividade síncrona, que aí já não tem exatamente a ver com os recursos de avaliação, mas eu sinto ainda uma ausência de participação. Por outro lado, quando acontece a participação muito pelo chat, talvez seja uma questão geracional, inclusive, né, essa coisa de escrever. Já falei sobre a questão da familiaridade com recursos, sobre o diário de bordo, e aí
professora Ana Verena, eu trouxe aqui só alguns dilemas e desafios, um pouco pensei à luz do que apresentei, dilemas, né? Às vezes, como por exemplo, quando a gente fala da participação em grupo, né? Às vezes a gente vê uma participação em grupo como um espaço mais funcional do que um espaço exatamente de colaboração, né? Então, um grupo de trabalho como um espaço de divisão de tarefa e não exatamente de construção coletiva de atividades. E aí, nesses casos, a gente se pergunta, né? Devemos manter esse recurso ou devemos adequá-lo ao que os estudantes esperam, ou devemos insistir na ideia de estimular uma produção mais colaborativa? Como fazer isso, né? Então, essa é uma questão que sempre me ocorre, é como enfrentar, que foi uma questão identificada na avaliação diagnóstica, a questão das deficiências quanto à autodisciplina ou auto-organização e concentração. Esse é um tema bem delicado nesse contexto de redes sociais, inclusive. Um outro dilema, e talvez desafio, é como envolver mais docentes e estudantes na discussão sobre avaliação, né, visando equilibrar, inclusive, e valorizar os esforços. Às vezes, a gente que tenta construir um processo de avaliação mais flexível, a gente acaba, às vezes, sendo penalizado por uma atenção dada àqueles cursos que têm um processo mais formal de avaliação, né? Então, os alunos precisam estudar para aquela prova e acabam... Então, como a gente equilibra isso e valoriza as iniciativas, digamos assim, mais diferenciadas de avaliação, e os estudantes também compreenderem isso como importante para o seu processo de formação, até porque é preciso também essa compreensão da importância da auto-organização, da cooperação, né, como pressuposto para metodologias, diria, inovadoras de avaliação. Ainda como desafio, acho que todos nós estamos envolvidos nesse desafio de avaliar o êxito desses recursos e iniciativas nesse semestre suplementar, e não podia deixar de ser, né, como desafio também enfrentar esse atual contexto de crise sanitária que leva a situações de sobrecarga de trabalho, de ansiedade e de crise política, que, enfim, muitas vezes traz questões de intolerância e de desestímulo à crítica e à participação, que eu acho que, no final das contas, é um pouco do que estamos falando. Não haverá metodologias mais democráticas de avaliação se a gente também não tiver um desenvolvimento da autonomia e da capacidade da crítica. Ainda como dilema, eu até coloquei na autoavaliação que, assim, na minha ideia, é fazer o processo de autoavaliação depois de entregar as notas, sabe? Porque, no final das contas, ainda prevalece um pouco, eu tenho a impressão, daquela ideia do professor como um sujeito situado na hierarquia, de modo que o espaço do diálogo ele acaba ficando muito menos propício, inclusive para as críticas, né? E para nós também é importante. E para fechar mesmo, só aqui, já encerrando, eu trouxe aqui mais uma frase, uma passagem de um texto de Maurício Trachtenberg, que é do campo da administração, que fala exatamente, faz uma crítica dura. Trachtenberg, ele tem raízes anarquistas, marxistas, mas ele é bastante crítico, ele vai falar exatamente do poder professoral e de como a escola, ele vai falar desse ambiente, pode traduzir as desigualdades da sociedade, mas, por outro lado, também, essa comunidade acadêmica, escolar, ela pode construir espaços de autogestão que consigam superar esse tipo de poder hierarquizado, né? Essa separação entre quem pensa e quem executa, é muito próprio da burocracia. E ele vai dizer exatamente que burocracia e educação são duas coisas completamente incompatíveis, né? Bom, é isso, pessoal. Falei rápido, mas espero que tenha sido claro o suficiente. Muito obrigada. Eu acho que a professora Ana Verena caiu. Carol, é isso? Caiu, sim. Ela está retornando, mas Deni e Gil querem falar um pouquinho antes de Emanuel? Não entendi. E a professora Giovana, que são também da assessoria pedagógica, se elas não querem falar um pouquinho antes de Emanuel começar.
Eu acho que a gente pode seguir para a próxima apresentação, depois a gente abre para o debate, né? Eu acho que fica melhor. Já tem até uma questão aqui nas notas compartilhadas do professor Murilo, provocando um pouco essa apresentação, então depois a gente retoma. Pode ser? Ok. Obrigada aí, viu, Renata, pela sua Nada, que apresentação. isso. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Só uma coisa, Giovana, eu acho que eu não estou mais como anfitriã, não sei como é que chama, e aí eu não estou conseguindo tirar a minha tela, mas aí eu acho que vocês colocam outra no lugar, né? Pode tirar aí a tela, minha apresentação. Eu vou... O apresentador, na hora você vai usar, Emanuel, Vou, slide, professora e Giovana. na hora que carregar o seu, você automaticamente tira o de Renata, né? Ok. vou botar aqui agora, então. Apareceu aí? Sim, né? Deixa eu abrir a câmera aqui também. Apareceu. Bom, já posso fazer uso da palavra, né, professora? Entendi que a professora Renata terminou, vou começar. Bom, em primeiro lugar, eu queria dar boa noite a todas e todos, né, mais uma vez, agora aqui na apresentação. Queria agradecer muito o convite da professora Cristina Dávila, né, através do e-mail, e da professora Ana Verena, que é uma pessoa muito querida, e falar da minha grande felicidade, né, de estar participando dessa atividade junto com a professora Renata. Como ela mencionou, a gente tem uma experiência também anterior de ter compartilhado momentos de militância, então é uma grande felicidade poder agora estar compartilhando com ela também essa oportunidade aqui na condição de docente, de colega da UFBA, né? Eu vou colocar aqui também um link no bate-papo para quem quiser acessar, porque eu vou tentar fazer a apresentação com base em uma interface, né, que eu tenho utilizado em algumas aulas, que é o Padlet. Mas, antes disso, eu queria só fazer algumas observações antes de apresentar, de entrar no uso desse material, que é falar dessa felicidade, né, de estar aqui nessa oportunidade, agradecer muito o convite, dizer que eu tenho muito a agradecer à assessoria pedagógica da UFBA. Ela, de fato, é responsável por uma virada na minha prática pedagógica, né? Intuitivamente, eu tinha uma prática pedagógica extremamente transmissiva, tradicional, e intuitivamente eu tentava, de certa forma, articular isso com algo um pouco mais interativo e colaborativo, mas a assessoria pedagógica certamente foi responsável, durante esse período agora excepcional e especial, acabou servindo, no final das contas, para que eu tivesse a oportunidade de ter acesso, né, por uma demanda absolutamente incontornável, de mudar mesmo a minha metodologia, enfim, né, a minha forma de abordar o conteúdo, porque não tem como você manter o mesmo conteúdo nessa experiência, né, assim, à distância. E é importante falar isso porque a gente está num período excepcional, né? Então não existe nenhuma tentativa de normalizar isso, de naturalizar esse período. Acho que as pessoas que falam algo similar a isso têm uma narrativa muito divorciada da realidade. Não existe nenhum projeto na UFBA de transformar isso que está acontecendo agora em algo normal, natural, embora, evidentemente, a aproximação do uso da tecnologia possa ter um saldo muito positivo para a gente no futuro nas atividades presenciais, né? Uma vez que o ensino é presencial, né, a educação presencial, ela é, como alguns dizem, a mãe de todas as modalidades, né? Não é à toa que ela não está nem mencionada expressamente na LDB. Mas não está mencionada, o fato de não estar mencionada revela a sua importância. Mas eu estou colocando aqui para vocês, estou falando tudo isso porque eu estou, nesse semestre suplementar, eu acho que assim, o fato da gente estar num período excepcional não nos desobriga de buscar a melhor qualidade possível, né? Então eu tenho a felicidade também de ter aqui minha esposa, que está aí na assessoria pedagógica e compõe a equipe da Prograde também da assessoria pedagógica,
que inclusive em alguns momentos eu quase brigo com ela porque ela está querendo dormir, eu fico incomodando ela tarde da noite para ficar perguntando a opinião, para que ela me ajude com a formulação de algumas atividades. Mas essa daqui é uma delas, né? Então, eu não sei se vocês... Eu vou colocar aqui nas notas compartilhadas também como é que acessa esse material. E aí eu quero utilizar esse material como uma tentativa de experiência prática mesmo durante essa live, né, esse debate que nós estamos tendo aqui, de como discutir o tema, né, de como acessar, como é que a gente pode fazer o uso das interfaces. Então, eu contei aqui anteriormente 8 pessoas que estavam no celular. Então, quem estiver no celular, é só clicar no link aí que está no bate-papo e nas notas compartilhadas. Quem estiver no computador, eu estou colocando aqui agora na tela um código do QR Code, que aí vocês podem pegar a câmera do celular, apontar para esse código, e aí, enquanto vocês estiverem no computador acompanhando a live, vocês também podem ficar no celular, mexendo, navegando aí pelo mural, né, por esse quadro virtual aí que eu elaborei, e podem fazer comentários também, ou seja, a gente pode interagir entre nós dentro desse material. E eu só vou destacar um ponto, que é o fato de vocês poderem fazer uma avaliação. Vocês devem ter notado aí que tem um recurso de avaliação que você pode classificar aqueles determinados posts de 1 a 5 estrelas. Então é uma forma também da gente fazer uma coavaliação caso, por exemplo, um material desse seja submetido por um aluno. Nesse caso, eu, na condição de docente, estou submetendo aqui a vocês esse material e pedindo que vocês me avaliem, que é, na prática, uma tentativa de exercer a coavaliação, né? De me submeter à avaliação dos colegas para saber o que é que vocês estão achando do material. Bom, então o QR Code é esse aí, eu vou tirar aqui agora para poder navegar um pouquinho pelo material, mas vocês conseguem acompanhar aí pelo celular. E eu não vou ficar, evidentemente, abordando ou conceituando, até porque eu sou muito mais aprendente nesse sentido do que qualquer outra coisa, mas eu organizei aí 5 colunas para tentar abordar o tema da avaliação, né? Articular com essa discussão das modalidades de avaliação e também apresentar um pouco da experiência prática aí que eu tenho tido nesse semestre suplementar, mas como eu antecipei um pouco para a professora Cristina Dávila, é muito mais inquietação do que experiência, né? É muito mais dúvida, né? Enfim, do que experiência, porque eu ainda estou no processo de aplicação dessas atividades. Bom, mas então, vocês estão vendo aí, vocês podem mexer, podem comentar, podem avaliar cada um dos quadrinhos, podem curtir também o Padlet como um todo lá em cima, no coraçãozinho. Mas tem uma grande diferença entre avaliação classificatória e avaliação formativa, né? A avaliação classificatória, ela tem 3 finalidades principais, né? Que é mensurar a quantidade de conteúdo teórico, que geralmente é ministrado de maneira transmissiva, atribuir notas e classificar melhores e piores. Se relaciona muito com essa última passagem aí que a professora Renata colocou na sua apresentação. E essa tirinha aí de Mafalda é muito elucidativa, muito emblemática nesse sentido, né? Tem características que marcam muito essa avaliação. Eu estou marcando meu tempo aqui de 15 minutos, né? Tem características que marcam muito essa avaliação classificatória, porque ela é articulada com o ensino que é excessivamente transmissivo, e eu me coloco muito, eu estava muito nesse paradigma, né? Estou tentando mudar, né? Estou no processo de transição para outro paradigma. É uma avaliação muito circunstancial e datada, porque ela avalia o estudante naquele momento, né? Naquele dia que você marca o exame, ou a segunda chamada do exame, ou eventualmente até a terceira chamada, mas não avalia o processo de aprendizagem dele, limita bastante a interação com outros colegas, limita a própria criatividade do aluno, ainda que seja uma prova dissertativa, né? E também limita a evolução da aprendizagem, porque você não percebe, por exemplo, que naquele momento o estudante poderia estar numa condição inadequada de aprendizagem ou de avaliação, e que em outro momento ele poderia não estar, né? Inibe ou dificulta muito o feedback sobre a metodologia, o aluno se sente um pouco intimidado até, e tem evidentemente uma visão punitivista, né? Eu não vou ficar explicando as charges, porque eu acho que elas são uma tentativa de representar a ideia, né? Mas qual é o objeto dessa avaliação classificatória? Basicamente é avaliar o conteúdo teórico, que é ministrado nessas aulas transmissivas,
e avaliar uma das 3 dimensões, né, que é a dimensão conceitual, que é o saber. Genericamente, é isso que a gente faz, né, na avaliação classificatória. E como é que se avalia na classificatória? Você tem uma modalidade essencial, que é a heteroavaliação, é o professor que avalia o estudante, e o principal instrumento são os exames, né? Esses exames podem ser provas subjetivas, podem ser provas objetivas, ou podem ser provas híbridas, que misturem aí as duas coisas, né? Bom, a avaliação formativa é um paradigma bastante diferente, né? Então, você vai ter finalidades completamente distintas. Então, na avaliação formativa, a finalidade é diagnosticar os rastros de aprendizagem dos estudantes da maneira mais personalizada possível, auxiliar nos processos de aprendizagem, e isso varia muito de estudante para estudante, possibilitar, portanto, que os estudantes tenham percursos e resultados de aprendizagem distintos, porque nem todos têm a mesma meta, o mesmo objetivo naquela disciplina, naquele componente curricular, e, evidentemente, a partir desse diagnóstico, planejar também as próximas atividades, né? Planejar um planejamento que envolve tanto a perspectiva do professor, de organizar o componente curricular, como uma perspectiva do próprio discente, né? De saber se aquele resultado já é satisfatório para ele, se ele quer evoluir mais naquele resultado, enfim. Tem características que são marcantes aí dessa avaliação formativa. Ela é processual porque não tem como ser diferente, porque você diagnostica para planejar. Então você precisa saber em que estágio você está para saber em que estágio você quer chegar. Então ela é necessariamente processual, ela não tem como não ser processual, ela não tem como ser datada, ela precisa ser processual, né? Evidentemente, portanto, ela é diagnóstica e também prospectiva, porque ela projeta aquele local, aquele horizonte que você quer chegar, seja na condição de professor, seja também o estudante na condição de aluno. E aí você, inclusive, envolve as duas partes no processo de avaliação, né? E no processo de construção da aprendizagem. Qual é o objeto dessa avaliação? E aí acho que tem uma fala da professora Cristina, acho que foi na última live, que foi uma fala assim, de 10 segundos, mas que foi extremamente elucidativa. Foi assim, um marco, na verdade, para mim, sobre a organização. Eu já tinha conversado bastante com Daiane. Daiane, também queria agradecer bastante a Daiane, né? Foi uma conversa excelente no chat, eu perturbando muito o juízo dela, e dizendo que eu queria organizar as rubricas a partir das dimensões, né? A dimensão conceitual, procedimental e atitudinal, que é isso que a gente faz na avaliação formativa. A gente vê como é que o aluno desenvolve essas 3 competências. Mas a professora Cristina falou uma coisa essencial, que é o fato da gente não avaliar conteúdos, a gente avalia os objetivos do componente curricular. Então, se o objetivo geral foi atingido, se os objetivos específicos foram atingidos, e isso é essencial. E isso nos liberta muito. Essa foi uma fala de 10 segundos da professora Cristina, mas que foi libertadora, porque a gente avalia de uma forma completamente diferente, né? E como é que a gente vai avaliar? A gente pode ter 3 modalidades, portanto, que devem se articular, né? A heteroavaliação, a autoavaliação e a coavaliação por pares. E aí eu coloquei alguns instrumentos aqui que a gente pode utilizar, não vou ficar lendo todos, mas você pode ter instrumentos que são utilizados para heteroavaliação e para coavaliação, instrumentos que podem ser utilizados para heteroavaliação e para autoavaliação, depende muito de como você formata, né? Bom, um tema importante aqui que é objeto da live, né, que vocês vão perceber que está aqui em cima no título desse mural, que é compartilhando, no subtítulo, perdão, do mural, que é compartilhando experiências, e tem um subtítulo: auto, hétero, coavaliação e o problema da pescaria. Bom, para a gente discutir o problema da pescaria, tem uma premissa que é essencial, que qual é a concepção de avaliação que nós adotamos, né? Então, tem essa charge aí de Calvin, ela acho que exemplifica bem uma diferença de leituras sobre processos de avaliação, né? Na avaliação classificatória, e aqui eu vou deixar uma pergunta, eu não vou responder, a grande questão faz sentido você ter a pescaria, um aluno pescando de outro, como algo correto, né? Faz sentido o professor se preocupar com isso, porque se você tem um sistema que você quer classificar melhores e piores, se você quer utilizar esse sistema, inclusive, para ter algum tipo de seleção relacionada à classe, condição econômica, condição racial, de gênero, evidentemente que
saber qual é o desempenho individual de cada um, se você quer simplesmente mensurar qual é o desempenho dele naquele momento, realmente torna, talvez, a pescaria um problema, né? Um aluno pescar de outro, porque o desempenho naquela atividade não seria dele, seria um desempenho alheio, né? Mas essa pergunta é essencial. Agora, na avaliação formativa, quando você adota uma avaliação formativa, que o seu objeto de avaliação é diagnosticar o rastro de aprendizagem do aluno, dialogar com ele sobre o horizonte que ele tem, qual é o local que ele quer chegar, qual é o objetivo final dele. Isso de fato é um problema? Será que realmente é um problema em uma concepção de avaliação formativa que um aluno pesque do outro? E aí acho que todo mundo deve ter percebido aí que eu alterei a localização das aspas, né? Será que a pescaria de fato é um problema? Será que isso é um problema na avaliação formativa? Então, acho que essa é a grande pergunta que nós temos que nos fazer para poder abordar esse tema. Bom, e para finalizar, que eu estou vendo que eu já estou chegando aqui no finalzinho dos meus 15 minutos, mas, né, como bom militante até do sindicato aí na condição de vice-presidente, a professora Renata sabe muito bem disso, eu vou me estender um pouquinho, já estou pedindo licença de antemão, né, para pegar esses 2 últimos pontos e falar aí falar um pouco aí da experiência que eu estou tentando compartilhar, quais são as estratégias e interfaces que eu tenho utilizado no processo de ensino-aprendizagem e articulado com a avaliação. Então, evidentemente, os 15 minutos terminaram, né? Evidentemente que eu não vou ficar conceituando, né, como eu já antecipei, mas, bom, eu tenho tentado utilizar essas estratégias, né, trazer problematizações e questões norteadoras, e para isso eu tenho utilizado essas interfaces, eu tenho preferido utilizar a expressão interfaces, inclusive de forma recomendada aí pela assessoria pedagógica no curso de avaliação de aprendizagem, né? Então eu tenho utilizado o fórum no Moodle para fazer isso, o Padlet, que é esse recurso que eu estou utilizando agora, o Socrative, que é um recurso que eu vou utilizar aqui no finalzinho da apresentação para perguntar qual é a opinião de vocês sobre esse material, e também, eventualmente, a própria enquete do WebConf. Eu tenho utilizado o WebConf nas aulas síncronas, por webconferência. Tenho utilizado a aula invertida, então, antes da aula, eu passo atividades no Moodle, que são estudo de material indicado, quiz, né, que é um questionário, na verdade, ou então uso do fórum, e também uso o Socrative, né, que é uma outra interface que eu vou mostrar aqui daqui a pouco. Durante a aula, eu tento interagir com os estudantes de uma maneira, tento uma interação razoável, né? Não é altíssima, mas também não é baixíssima, então é razoável, é regular. A partir de perguntas e comentários, e aí eu uso também essas interfaces, o Padlet, o Socrative ou o Kahoot. O Padlet é esse recurso que vocês estão vendo, o Socrative e o Kahoot são recursos que te possibilitam utilizar perguntas, né, de múltipla escolha, ou então de verdadeiro ou falso. A gamificação, e aí o Kahoot aqui é bem interessante nesse sentido, agora a gente tem que estabelecer e pensar o limite disso para não estimular um processo de competição entre eles, né? E talvez isso não signifique aí como é que vai ser a avaliação final da disciplina, em termos de nota, que no final das contas, embora a gente queira abandonar a ideia de nota, infelizmente a UFBA de fato ainda está centrada nessa perspectiva de ter que ter uma nota no histórico do aluno, né? E uso também esse recurso aí, tenho tentado utilizar, de estudos de caso em linha do tempo, né? E aí eu uso tanto o Moodle quanto o Padlet. Eu deixei aqui para vocês, se vocês não vou abrir, né? Se quiser eu posso até abrir depois, mas teve uma aula que eu utilizei o Padlet para fazer uma linha do tempo sobre como é o processo de se casar, que é um processo simples, que a gente tem uma experiência muito prática, né? Uma boa parte dos alunos, e muitos de nós aqui também, como é o processo de casamento, de você pedir habilitação, ir no cartório, tal, né? Escolher um ou outro regime de bens. E esse aqui foi o material que eu utilizei. Se vocês acessarem o material, basta clicar aí nele, vocês vão perceber que ele está com a edição autorizada por qualquer pessoa que visite, e aí eu organizei a linha do tempo, coloquei a sequência de cores, né? Evidentemente as cores tricolores do Bahia, né? Do tricolor de aço. Então você tem uma sequência de cores, né? Azul, branco e vermelho, e eles tinham que, na aula, durante a aula, um tempo especificado, organizar a linha do tempo para saber como é que eles evoluíam naquele processo, porque isso guarda uma conexão com debates posteriores sobre divisão, partilha de bens, enfim, né, os próprios estudos de caso.
E vocês, quando acessarem, vão perceber que eles marcavam, né? Então, à medida que você ia alterando, e eles iam alterando ao mesmo tempo, o que criou uma certa confusão, mas que se tornou interessante durante a aula, porque um mexia, o outro mexia ao mesmo tempo, né? Se estivesse no lugar certo, você marcava com um joinha, dizendo que achava que estava no lugar certo. Se você achasse que estava no lugar errado, você marcava uma mãozinha para baixo, né? E aí vocês vão perceber que os primeiros têm muitas mãozinhas, depois eles começaram a falar, todo mundo falando por cima do outro durante a aula, mas foi bem interessante, foi bem rico, né? E por último, quais são as interfaces que eu tenho utilizado aí no Moodle? Eu botei aí o recurso que a curadoria que a professora Lanara disponibilizou lá no curso de avaliação de aprendizagem, botei inclusive o link aí, acho que praticamente todos aqui devem estar participando, né, eu imagino, mas acho que é uma tabela essencial para a gente saber quais recursos utilizar no Moodle, quais interfaces. Para a heteroavaliação, eu tenho utilizado basicamente o fórum e o questionário, e aí eu faço o questionário no formato de quiz, né? A ideia de quiz. Para a coavaliação, eu tenho utilizado a interface laboratório de avaliação, e aí eles podem enviar infográficos, mapas conceituais, mural, quadro virtual, então eles podem produzir esse material, botar o link, digitar, fazer um resumo. Então, de certa forma, eu tenho espaço para dialogar até com a assimetria de letramento digital dos alunos, né? Pode ter um que tenha mais facilidade para fazer um material desse, pode ter outro que tenha mais dificuldade, né? Se tenha mais facilidade, por exemplo, de fazer um resumo. Então, ele pode mandar um texto simples ou até digitar o texto. Então, dá uma liberdade razoável, e aí depende muito da nossa formatação. E para a autoavaliação, eu tenho utilizado o diário, embora eu não tenho utilizado ainda de maneira muito, muito incisiva, né? Como eu antecipei, eu tenho, na verdade, mais inquietações do que experiências. E tenho utilizado as pesquisas de avaliação, né? O Moodle já disponibiliza algumas pesquisas pré-organizadas, que são no formato Collis e a TTLS, incidentes críticos, que embora já tenha tido uma discussão na assessoria pedagógica sobre o fato de elas serem mais exploratórias, elas dão uma dimensão boa de feedback para a gente, mas também instiga os alunos a refletirem sobre o seu próprio processo de aprendizagem, sobre a sua reflexão crítica, sobre a colaboração com outros colegas. Então, são plataformas bem interessantes e que a gente pode utilizar. Evidentemente que elas não são autossuficientes, né? A gente pode também utilizar outros recursos, por exemplo, a pesquisa, mesmo que é uma interface do Moodle, e que a gente pode personalizar as pesquisas de acordo, por exemplo, com os objetivos da disciplina, né? Ou para cada unidade a gente personalizar os objetivos daquela unidade, saber se o aluno autoavalia se está ou não atingindo satisfatoriamente, insatisfatoriamente, se ele quer avançar ou não. Bom, por último, eu vou pegar aqui agora para finalizar, né? Eu já avancei bastante no tempo. Vou deixar aqui nas notas compartilhadas. Eu vou deixar aqui, gente, vou botar embaixo do Padlet aqui, certo? Porque já tem muito material aqui nas notas compartilhadas. Então, eu estou colocando aqui um local para vocês acessarem o Socrative agora, para também tentar contribuir aí com o uso do Socrative como uma experiência prática. O Socrative você pode utilizar um recurso chamado bilhete de saída, então eu estou pedindo que vocês utilizem isso. Que vocês vão perceber que a primeira pergunta é se compreendeu a matéria da aula de hoje, né? Então a gente pode apresentar isso na condição de professor para os estudantes no final do encontro síncrono. A segunda pergunta é o que você aprendeu, e aí não tem uma resposta objetiva, né? Então aí o aluno é o espaço para o estudante contribuir, apresentar. E a terceira e última pergunta a gente tem que fazer antecipadamente para os estudantes, e é a pergunta que eu deixei aí nas notas compartilhadas. Essa terceira pergunta que eu estou falando para vocês é: esse material te ajudou a refletir sobre avaliação, sim ou não, né? Então, também é uma tentativa minha de, além de me colocar sobre coavaliação, sobre a avaliação dos meus pares, né, através do próprio Padlet, utilizar esse recurso aí também do bilhete de saída. Vocês estão percebendo que o nome da sala é UFBA Direito Família, né, que é a disciplina que eu estou coordenando. Estou compartilhando disciplinas com outros colegas. Outras disciplinas também. Mas aí a gente pode utilizar isso no final de qualquer aula. O bilhete de saída são essas 3 perguntas aí, sendo que a última você deve formular antes. E é muito interessante porque depois a gente pode pegar um relatório, saber o que é que os estudantes apresentaram de feedback, pode servir um pouco também como coavaliação até
autoavaliação, coavaliação, se for um outro aluno que elaborar, por exemplo, o questionário, né, que é uma possibilidade que a professora Lanara já apresentou em outros momentos. Então é isso, gente. Me desculpem, viu, pelo alongar das palavras. Eu usei aqui 23 minutos, mas espero que tenha sido legal. Muito obrigado, Ana. Felicidade enorme, viu, de estar aqui com você. Idem, eu aqui arrasada, porque só conseguiu pegar essa disciplina e assistindo isso, mais arrasada ainda. Bom, gente, então, encerramos agora essas duas fases de apresentação, né? Mas temos aí tanta coisa interessante, é tão empolgante ouvir a Emanuel e ver essa dedicação que ele teve, Renata também, e como, de certa forma, o nosso trabalho tem um impacto, né? Tem um retorno, isso é muito gratificante. Eu vou passar para as perguntas, mas antes eu vou destacar, para instigar um pouco mais, alguns dos pontos que são nas apresentações, perguntas ali, depois eu vou pedir para uma das assessoras perguntas, mas me chamou bastante atenção, por exemplo, na apresentação de Renata, essa articulação, né, essa ligação que ela procurou expressar, que vem da construção mesmo do planejamento, entre os objetivos de aprendizagem, as técnicas relacionadas, as possibilidades avaliativas, articulando tudo isso, né, vinculado de uma forma que praticamente não se separa ali o que é método de ensino e ação da aprendizagem, né? Interconectadas, e é realmente uma expressão desse processo mais integrado e que vincula os objetivos, a técnica e a avaliação, a técnica de ensino e avaliação. E também, em ambos os casos, como nos chama a atenção o grande envolvimento, né, dos professores aí de Emanuel e de Renata, mas eu tenho certeza que de muitos outros, o quanto mergulharam, o quanto se engajaram e se implicaram nesse desafio, né, que foi reinventar-se na docência. O outro aspecto que a Renata trouxe aí, que você vai explorar aí no diálogo, é a questão do grupo, né? A ação do grupo, o grupo como um espaço de colaboração ou um grupo somente como uma divisão de trabalho, em que medida esses trabalhos devem ser reforçados ou não. Também a preocupação dela com a questão do que os alunos trouxeram, né, como dificuldades de autodisciplina, de concentração. Se alguém também quisesse trazer experiência sobre isso, seria muito interessante. A questão do professor, que foi pontuado. Aí, Emanuel trouxe também muita coisa, né, e em certo momento ele toca num ponto que nos aproxima dessa reflexão sobre o papel da avaliação na inclusão, né, o papel político e democrático dos processos avaliativos. E aí ele faz uma reflexão muito interessante sobre essa questão do problema da pescaria numa perspectiva de trabalho, como essas duas que eles apresentaram. A gente realmente deve pensar, cabe uma pesca aí, onde é que é? E é importante pensar que muitas vezes a questão da pesca é, na verdade, um sintoma, né, de que algo precisa ser revisto. E também como, por exemplo, nesse recurso ativo, que normalmente é um recurso de jogo, né, de pergunta e resposta, ele traz também algumas das compreensões mais valorosas que estamos trabalhando, que é a questão do aluno refletir sobre o seu próprio processo de aprendizagem, né? Então, com essas questões e com mais as que estão aí no chat, eu acho que a gente tem bastante a conversar, ainda temos aí meia hora, e eu vou pedir a Daniela, alguém que esteja aí acompanhando as perguntas, que tragam a primeira pergunta aí para Emanuel, Renata e colegas também que queiram participar da discussão. Quem mais também quiser se colocar, abrir a câmera, abrir o microfone, também está aberto. É o momento realmente da gente conversar sobre tudo isso que foi trazido e muito mais, né? Abrir a câmera, a gente vai para as perguntas do bate-papo por enquanto. Vamos para a primeira do bate-papo, enquanto alguém se anima aí. Quem foi que botou aqui nas nossas compartilhadas? Foi Dai, foi Carol? Quem foi? Oi, gente, eu queria dar boa noite a vocês aqui, dizer que estou acompanhando tanto quanto posso, porque a gente está no meio de um turbilhão. Fico muito feliz com a presença de vocês. Essa discussão, né, tão fundamental. Vamos lá, vamos em frente. Quem se habilita, né, Ana? Eu vou ler aqui a primeira. Carol,
Você quer ler aí a primeira das perguntas que estão no nota compartilhada? Pode ser, Ana. Por Professor favor. Murilo Carvalho perguntou: essas avaliações processuais e demais atividades de interação demandam bem mais tempo por parte do professor. Como podemos ajustar isso para que nossa carga horária não exceda a normal? Quem gostaria de falar sobre isso? Como foi aí a dedicação de Manuel e de outros colegas para Eu, alcançar esse grau de interação, né? eu gostaria, Ana. Bom, primeiro, Murilo faz uma pergunta excelente, né? Murilo, eu acho que ele falou aí também no bate-papo, né? Murilo é um dos professores lá da Faculdade de Direito que dialoga muito sobre... Na verdade, ele é um provocador mesmo, né? Ele é um dos professores que sempre discutiu metodologia ativa, né? E eu me preocupo com isso sobre uma dupla perspectiva, né? Na condição de docente, individualmente, de fato, a gente consome muito mais tempo de trabalho, né? Acho que, inclusive, isso justifica muito a redução da carga horária no semestre letivo suplementar, né, para professores de dedicação exclusiva, 20 horas, 40 horas, né, fazer esse processo, criar esse tipo de material, de organização, de metodologia, com essa qualidade, ou com a tentativa de buscar essa qualidade, para um número de disciplinas que a gente teria no semestre regular, é muito difícil, né, para não dizer talvez impossível. Então, isso justifica, inclusive, né, acho que a redução. E acho que é a preocupação que eu também tenho de uma outra perspectiva na condição, enfim, né, não é objeto aqui, mas também na condição de diretor do sindicato dos docentes, que é como é que isso afeta a nossa saúde física e mental, e que a gente sabe que muitos professores, às vezes, têm um letramento digital inferior, e não conseguem manejar bem as tecnologias, porque manejar a tecnologia não se basta, né? Na prática, a gente precisa repensar a nossa metodologia, porque é impossível você simplesmente continuar praticando a mesma metodologia que você praticava antes no ensino presencial, especialmente se a metodologia transmissível, expositiva. É impossível, não tem como, o tempo é pequeno, sobrecarrega, exclui mais alunos porque é muito vídeo, é impossível, né? Então, qualquer professor, como são todos os professores da UFBA, que são professores comprometidos com a busca da qualidade, se sentem desafiados, né? Mas eu acho que essa pergunta é importante porque eu acho que ela é uma das grandes justificativas para a gente ter uma carga horária diferenciada. Enquanto estiver nesse momento, né, seja um semestre suplementar, seja até um semestre regular, que é algo que já tem sido aventado na UFBA, não será nunca um semestre normal. Não será um semestre normal, né? A exigência que a gente tem para as nossas próprias atividades torna impossível transformar isso num semestre normal. Mas acho, de novo, né, enfim, eu falo isso às vezes fica até cansativo, mas eu acho que um dos maiores saldos que a gente vai ter nesse processo do semestre suplementar, desse período da pandemia, é a expansão aí da assessoria pedagógica, o ateliê, agora virou Forped. É uma formação de extrema qualidade, e aí eu não tenho nenhuma vergonha aqui de ficar babando o ovo. Quer dizer, né, lambendo as botas aqui, falando bem de todas vocês, porque realmente é a diferença, né? É o que faz a diferença para a gente, o que possibilitou que a gente pudesse produzir tudo isso, de fato, foi essa formação. É uma formação de extrema qualidade. Eu não sei se tem uma segunda pergunta aí do professor Marcos, mas acho que ele está direcionando um pouco mais para a professora Renata, até porque eu não tenho utilizado muito o recurso de Wiki. Então, acho que a professora Renata... Carol, faz a leitura. Ana, eu queria comentar rapidamente ainda sobre a primeira pergunta, pode ser? Sim, com certeza, claro. Inclusive, outros colegas também que queiram se colocar, também podem se colocar. Na verdade, enfim, né, concordar, inclusive, com o professor Murilo, porque, mas, ao mesmo tempo, como esse processo, pelo menos para mim, que usava o Moodle mais como um repositório de textos do que exatamente seus recursos, foi surpreendente a carga de trabalho que a gente passou a ter, no sentido de, que foi algo que eu não falei, inclusive, quando eu estava apresentando os fóruns, é que é fundamental que todos esses recursos utilizados, eles tenham um processo de retorno para os estudantes. Seja um retorno no momento síncrono, uma fala mais geral sobre o conjunto da produção deles, ou, enfim, eu acho que há tentativas e meios para a gente minimizar esse efeito, porque, de fato, a nossa carga horária de trabalho assíncrono, no sentido de monitorar os resultados produzidos, e, de fato, no meu caso, me surpreendeu, assim. E, agora,
eu acho que todo mundo tem um quê de solidariedade nesse sentido, de que muitas vezes, inclusive, a gente expande ainda mais a nossa carga horária quando, por exemplo, percebe que os alunos precisam de um outro momento, além daquele que a gente já tem, para tirar dúvidas, porque realmente é muito novo para todo mundo. Então, eu tenho até na live sobre avaliação de professora de Mello, né, ela fala isso. Então, ou seja, a resposta precisa ser individual para cada estudante, pode ser em grupos, a gente pode estimular a construção de respostas em grupos para que o nosso retorno possa ser também otimizado. Então, são meios que a gente pode tentar encontrar para não perder de vista esse acompanhamento que ele é fundamental. E aí tem duas coisas que eu acho que valeriam a pena, assim. Eu digo isso também porque lá na escola, por exemplo, nós tivemos um esforço grande de abrir o máximo de disciplinas, então a gente quase que conseguiu contemplar as disciplinas que tínhamos no presencial e o número de vagas, isso exigia um esforço muito grande. Mas aí tem duas questões que eu acho que vale a pena a gente refletir para o próximo semestre, né? Que é exatamente essa adequação do tamanho das salas de aula e uma discussão com os estudantes que eu acho que é fundamental orientar e estimular que os estudantes avaliem os planos de curso antes de se matricularem, para que a gente possa ter uma quantidade de alunos matriculados que efetivamente participem do curso até o final, porque tem um desperdício de tempo e de recurso de nossa parte, acompanhando, monitorando e dialogando com estudantes que muitas vezes nas 3 primeiras semanas saem, depois outro entra, então tudo isso é um elemento que são elementos que sobrecarregam ainda mais essa questão que o professor Murilo coloca, que é muito importante. Devo já falar o de Marcos, que está dirigido para mim, Ana Verena? Pode ser. Então, aí rapidamente, já li. Na verdade, o professor Marcos, ele diz aqui, né, utilizei a página colaborativa do IC, como foi a interação da turma com os meus alunos, muitos relatavam dificuldades em definir até que ponto poderiam interferir na escrita do colega. Então, na verdade, eu estou lendo aqui a contribuição do professor Marcos mais como uma contribuição, porque eu ainda não... Quer dizer, o IC já está aberto para que eles utilizem naquela ideia de que o roteiro do webinário deve ser produzido ao longo do curso, mas eles ainda estão deixando para o momento de fazer, então eu ainda não tive essa experiência, professor Marcos. Está lá previsto no plano, mas eles ainda não usaram. Então, acho que fica aqui, na verdade, a pergunta de professor Marcos como uma colaboração aqui para quem está usando o IC, é que os alunos relatam dificuldade e a dúvida, né? Até que ponto eu posso interferir na escrita do colega. Então, haja, professora Verena, discussão sobre colaboração e coprodução de textos, né? Alguém teria uma experiência interessante para relatar sobre isso? Esse é um dilema que eu mesma vivo, assim, né? Nesses textos eu tenho muita dificuldade nesse ponto, né? Até mexer numa frase, num parágrafo que o colega fez. Mas se alguém tivesse alguma experiência interessante nesse aspecto, né, do Wiki ou de um Google Docs, de um texto colaborativo desenvolvido por uma turma, pudesse compartilhar um pouco, seria muito interessante. Alguém queria falar sobre isso? Se alguém escreveu aqui. Nada sobre isso. Então, vamos a outra pergunta. Vou ler aqui. A professora Beth, que está perguntando a professora Renata e ao professor Manuel, qual a perspectiva de vocês em relação ao aprendizado até agora, na experiência em curso, levando em conta as limitações da relação mediatizada pela tecnologia no contexto da pandemia, mas também os estímulos e métodos proporcionados pela nossa assessoria. Acho que até Manuel tocou já um ponto nisso, mas Renato quiser complementar e também outras pessoas da plateia, digamos assim, também queiram se colocar, eu acho que é uma temática também bacana para a gente fazer essa reflexão. Eu quero sim, rapidamente também. É uma pergunta um tanto profunda, né? Assim, na verdade, é muito uma percepção de que a gente está conseguindo fazer o melhor, mas realmente não é o ideal, enfim, não é o ideal até porque nós não... há talvez ainda uma confusão muito grande, a professora Ana Verena fala muito sobre isso, entre EAD e ensino mediado por tecnologia, que é o que estamos fazendo agora de forma emergencial. Então, os requisitos do ponto de vista, por exemplo, de habilidades, competências, disposições, disponibilidades,
para uma relação mediatizada pela tecnologia, talvez a gente não tenha o suficientemente desenvolvido para garantir que esse espaço seja tão produtivo e proveitoso como o presencial. Então, mas fica, na verdade, um processo de aprendizado para todo mundo, e vejo também como uma grande, enfim, né, essa ideia de que os números vão dizer que nem todos os estudantes conseguiram se matricular. Então, também, eu acho que essa exclusão de uma parte grande dos estudantes desse processo revela também que o processo de aprendizado ele acaba ficando limitado, porque exatamente não conta com a diversidade que é própria da universidade. Por outro lado, bom, então, penso um pouco isso, eu acho que fica um pouco comprometido, muito embora a gente também consiga desenvolver, na minha percepção, novas habilidades, né, novos aprendizados. E aí, se tem esse lado, que é um lado, digamos assim, mais negativo, de fato, que está aqui na pergunta também, sobre os métodos proporcionados pela assessoria pedagógica, de fato, se tem essa parte do aprendizado que é importante, a assessoria pedagógica foi fundamental, porque a gente propõe, nós fizemos o curso do Moodle, fomos atrás de estudar esses temas e pesquisar para produzir uma diversidade maior de recursos para avaliação, enfim, tudo isso que a gente acabou de conversar aqui, mas a assessoria pedagógica é aquele lugar que nos dá uma segurança, não é? Eu me lembro que quando eu fui postar lá no fórum, que perguntava como é que vocês estão fazendo a avaliação, eu pensei, meu Deus, eu vou passar vergonha. Aí eu esperei um pouquinho, aí eu vi que outra professora postou, eu pensei, não, o que eu estou fazendo não está tão por fora. Aí postei, aí recebi uma resposta positiva. Para mim, eu ganhei o meu dia. Né? Então, a assessoria pedagógica, eu acho que se tem um ponto fraco desse processo, que é essa questão da dificuldade de integração dos alunos, a assessoria pedagógica é a parte boa. E ainda, do ponto de vista da percepção sobre a aprendizagem, para fechar, eu acho que um critério para a gente avaliar, além do sentimento que a gente tem, poxa, eu termino a aula, pô, ninguém participou, aquilo que a Emanuel falou, né, os rastros de aprendizagem, e quando não tem rastro, quando eles não deixam rastro de aprendizagem, como é que a gente faz, né? Então, às vezes, tem essa coisa muito... A gente ainda está num processo de avaliação, mas se a gente pegar os dados, no caso da avaliação diagnóstica um pouco, que, como eu mencionei, que uma das principais potencialidades que eles identificam neles é a possibilidade de integração em grupo. Então, nesse sentido, essa distância física prejudica algo que é a maior riqueza que eles têm. Então, nesse sentido, eu acho que é um critério para a gente dizer que realmente a gente está fazendo o melhor que a gente pode, eles também, mas realmente o ensino nada substitui os nossos momentos de maior interação. Ô, professora Ana, eu queria acrescentar também concordar aí com a professora Renata em absolutamente tudo, né? Assim, nossa, cada palavra que ela falou. E também mencionar o seguinte, eu acho que aí a gente tem algumas questões que estão envolvidas, né? Que assim, primeiro, pelo menos para mim, acho que o principal saldo não é nem tanto o uso das tecnologias, é mais a reformulação docente mesmo, da minha própria prática docente, né? Tanto que o foco central da PDU é esse, né? Na verdade, tem um outro texto que eu li, um texto, acho que se for suplementar, salvo engano, não estava nos materiais indicados pela PDU, de que a pedagogia, de certa forma, já persegue essas metodologias mais colaborativas, interativas, participativas. Eu estou até evitando utilizar a expressão ativas, né, que eu sei que a professora Ana acha que não é a melhor, mas talvez as tecnologias sejam um meio para isso. Se elas serão ou não serão um meio adequado é outra pergunta, entendeu? Então depende muito de como a gente utiliza. Mas é interessante por quê? Porque evidentemente que todos nós queremos voltar para o presencial, ninguém aguenta mais, a verdade é essa, né? Mas mesmo no presencial a gente pode continuar utilizando esses recursos, ou seja, a tecnologia pode ser um meio interessante para tornar a nossa prática pedagógica mais colaborativa, mais interativa. Tem coisas que são essenciais, né? O fato da gente estar num período emergencial, por exemplo, a gente teve que aprender muito rápido, então a gente teve que se apropriar de todo um debate metodológico para quem tinha uma formação. Nossa formação é bacharelismo, né? No direito, a gente não tem formação pedagógica absolutamente nenhuma, né? Então a gente tem dificuldade, vai muito por intuição, ou, sabe, por repetição daqueles modelos que a gente achava que eram interessantes, enfim, né?
Mas, então a gente teve que se aproximar desse debate, porque era impossível reproduzir o modelo que a gente costuma praticar na Faculdade de Direito, de ensino transmissivo, pelo menos a maioria. Eu me enquadro nisso, né? Era a minha metodologia majoritária, embora eu tentasse intuitivamente praticar outras. Acho que tem um fato também de a gente estar em condições muito inadequadas, então assim, a nossa casa não é um estúdio, né? Então a gente nunca vai ter um ambiente adequado como seria um ambiente normal para produzir material e sabemos bem disso, né? Então a gente está no período emergencial e o que a gente está fazendo, portanto, não é uma modalidade como é o EAD, que é uma das modalidades educacionais dentre das 7 previstas na LDB, então a gente não é esse processo, é um processo diferente, em condições inadequadas. Os alunos têm dificuldade, às vezes, mesmo de interagir até com essas interfaces, né? Então, já tive situações, por exemplo, de ter um aluno que tinha mais dificuldade e ele não sabia como clicar no QR Code, né? Então, às vezes é uma coisa boba e impacta. A internet é essencial, quanto mais vídeo a gente produz, mais exclusão digital a gente produz também, porque o vídeo consome excessivamente o pacote de dados, né? Então, eu acho assim, na prática, todos esses fatores têm que ser considerados e acho que o que a gente tem que possibilitar, assim, de todos esses estímulos e métodos, né, que foram proporcionados, sugeridos, apresentados pela assessoria, tentando dialogar com os estudantes para possibilitar a maior participação deles, dar um tipo de abertura nas atividades que possibilite que eles possam optar por uma atividade que exija mais ou menos capacidade tecnológica, né? Ou seja, que eles possam fazer uso de um recurso mais simples, por exemplo, submeter um resumo, um fichamento, que é uma coisa simples, um texto em um Word, e ao mesmo tempo posso fazer um infográfico, usar o Padlet, entendeu? Para elaborar um material, que é aquela pessoa que se sente mais habilitada para fazer um material. Acho que tem que ter essa liberdade. Inclusive porque isso também tem um impacto na exclusão digital, porque pense que um aluno pode ter dificuldade de fazer um Padlet no celular, entendeu? Então é um ponto importante dar uma certa abertura, liberdade para o formato das atividades. Gente, e a pergunta que a Emanuel lançou, quem vai retomar aí? A pescaria é o problema. Qual a relação disso, de ser ou não ser um problema, com a concepção de avaliação que está sendo adotada? Denise, Giovana, Cris já voltou aí, Cris está caindo. Ah, não, voltou. Colegas aí que estão no grupo, essa provocação foi boa. Tema também que a gente pode ainda voltar, ainda temos um tempinho. Você pode repetir a provocação, Ana? Da pescaria, né? Mas tem um outro tema também que ficou ainda aí suspenso, que voltou a aparecer aqui no bate-papo, que é a questão da disciplina, né, dos alunos. Aí Marcele colocou aqui que os alunos estão tendo dificuldade de auto-organização para as atividades assíncronas. Então, acho que tem esses 2 pontos aí. Emanuel, repete aí sua provocação para a Cristina. A do Padlet? Da pescaria, sim. Eu fiz um jogo, na verdade, de palavras, né? Eu não tomo como apresentador, senão eu até botava aqui de novo. Mas o jogo é o seguinte, na avaliação classificatória, a ideia a pergunta é a seguinte, na avaliação classificatória, faz sentido a pescaria ser um problema? Né? Aí, enfim, eu tenho uma opinião sobre isso, acho que todo mundo tem. Agora, na avaliação formativa, né, fazendo um jogo de palavras aí, será que é um problema a pescaria? E aí eu alterei o local das aspas, né? Eu coloquei as aspas em cima da expressão problema e não em cima da expressão pescaria. Então, será que é um problema de fato a pescaria na avaliação formativa? Eu vou falar uma coisinha aqui que é para azeitar um pouco o debate, talvez isso vá criar ânimo, não sei, mas o que eu acho é o seguinte em relação à pescaria, né, que a gente coloca aí entre aspas. Certamente na avaliação classificatória, o fato do estudante pescar e enfim, ou colar, constitui problema para o professor, sim, ele fica sempre bastante chateado e muito mobilizado com isso. Mas é uma questão de concepção. Eu acho que para avaliação formativa, você coloca bem essa questão, não é exatamente um problema. Se nós soubermos utilizar essa ideia, quer dizer, deixa de lado a pesca e passa a trabalhar na perspectiva de uma avaliação com consulta, de uma avaliação que seja coletiva, que seja entre pares, porque a pesca, ela não acontece sozinha, né?
O fato do estudante pescar, o que está na raiz do problema, eu acho que a gente tem que pensar na raiz do problema, o que está na raiz do problema é a concepção de ensino e de avaliação desses docentes, né? Eu não passo por esse problema porque na minha disciplina eu não faço prova. E quando fazia prova, e às vezes quando faço, se for necessário fazer, eu faço provas que levam o aluno à reflexão. A primeira coisa, né, quando você elabora um instrumento de avaliação, é você pensar, isso leva o aluno a refletir ou somente a copiar, colar? Porque, veja bem, a pesca é oriunda desse tipo de prova, toma lá da cá, né? Respostas esperadas, que não levam o sujeito muito a uma reflexão apropriada e própria, né? Então, a meu ver, ela é um problema para os avaliadores dentro da linha classificatória de avaliação, e ela pode se constituir até numa mudança para aqueles que optam pela avaliação formativa, porque você vai trabalhar na perspectiva da avaliação entre pares e na perspectiva das provas com consulta, né? Eu acho que é por aí. Não sei, vocês já devem ter discutido bastante essa questão. Como eu estava dividida, eu não pude acompanhar direito. Eu queria falar uma coisa também. Tá agora aí. Giovana, né? Eu queria falar uma coisinha aí também sobre a pescaria, né? Acho que o problema da pescaria está também na nossa própria concepção sobre o que é o conhecimento, né? Eu acho que quem tem a pescaria como um problema entende o conhecimento como um conjunto de verdades a serem transmitidos, né? A serem transmitidas, né? Não com aquilo que a gente vem discutindo aí muito fortemente esse ano, com toda essa discussão sobre educação online. Conhecimento precisa ser entendido como uma obra aberta, né? Como uma obra em permanente construção. Então, se a gente entende o conhecimento dessa forma, né, não tem que... a pescaria perde todo sentido, porque não existe uma verdade, né, a ser memorizada, né, e reproduzida num determinado instrumento, aí, dispositivo de avaliação, né? Mesma oriento meus alunos a pescarem, né? Eu digo para eles que para elaborar, produzir o conteúdo que eu espero que eles produzam durante o semestre, e como profissionais, inclusive, a gente faz o tempo inteiro, né? Quando a gente vai produzir qualquer coisa, a gente sai lendo que outras pessoas já escreveram sobre isso, a gente sai vindo outras coisas, a gente sai pescando coisas, né? Não exatamente para piar, porque isso é ágil, mas porque para produzir um determinado conhecimento, a gente precisa se repertoriar. E eu acho que a pesca é isso, né? A pesca é essa busca por repertório que a gente precisa ter, né? Para a gente produzir algo. Então, eu acho que penso, né, que o problema da pescaria é um problema de uma concepção de avaliação, mas ela é também um problema que está vinculado à nossa concepção sobre o que é o conhecimento, né? É isso. Só para fechar aqui, a gente variou sobre o mesmo tema, né? Concepção de ensino e avaliação, né? Porque a avaliação, só para fechar aqui, ela na verdade, ela subsidia a ação de ensinar, não é? Ela não é o aspecto mais importante da prática pedagógica. O mais importante é ensinar e aprender. Só que muitas instituições de ensino superior, assim como muitas escolas na educação básica também, elegem o momento da avaliação como o mais importante, o ápice, não é isso? Então, tem a semana de provas, então o professor muda de humor,
e os alunos entram em polvorosa, e essa cultura da pescaria, essa cultura da avaliação como fator preponderante no processo de ensino e aprendizagem, ela vem de forma avassaladora. O que acontece? Eu vou me dar bem, eu quero me dar bem, eu não quero tirar zero. Isso é claro? Está claro? Não é? Lógico. Então, do mesmo modo que tem alunos que fazem plágio em trabalhos, quando a gente passa e tal, e a gente sabe que plágio é crime, eu vivo dizendo isso para os meus alunos, alertem, estou com processo, inclusive já ganhei um, possivelmente vou ganhar o outro. Essa questão de plágio é um problema muito sério. Parem com isso, porque a questão é o aprender, o mais importante é o aprender, né? Então, se eles ganham essa consciência, e se a gente tem uma concepção de ensino, né, que está muito além da reprodução do conhecimento, que está na formação do sujeito autônomo, construtor de suas próprias capacidades reflexivas, né, de suas problematizações, de suas argumentações, suas teorizações, eu não vou trabalhar com avaliações do tipo toma lá da cá. Eu vou trabalhar com avaliações ao longo do processo, de modo formacional, né, de modo a que esse sujeito, ele esteja imbuído dessa autorresponsabilização. Sem dúvida nenhuma, concordo com o Giovanna, tem a ver com a concepção de conhecimento, e essa concepção pedagógica, pedagógico-didática. Né? Tudo junto, gente. A avaliação é apenas o resultado. Se o seu paradigma é construtivo, é crítico, é emancipatório, a sua forma de avaliar tem que se coadunar com o seu paradigma de educação, de ensino. Eu não posso ter um paradigma crítico, me dizer, olha, eu sou signatária de uma corrente pedagógica crítica, a histórico-crítica, ou eu sou signatária de uma pedagogia construtiva, não exatamente construtivista, e na hora da prova, na hora da avaliação, eu avaliar através de testes e provas. Cheguei a falar na hora da prova. Né? A prova de per si não prova, nós já sabemos demais, isso a gente está batendo na mesma tecla. Agora, eu me pergunto por que muitos professores repetem como numa prática inercial esse hábitos de trabalhar na perspectiva de uma avaliação unidirecional, com a qual ele próprio foi avaliado quando infante, quando estudante, também a nível de graduação, e ele continua a reproduzir isso. Então, assim, é necessário que a gente reflita e que a gente estude, né? A esse respeito, e a gente faça lives e discussões como essa daqui para a gente superar. Aí entra um pouco esse depoimento do Emanuel, né? Assim, como que um processo formativo que ele aderiu, que ele se dedicou, que ele se engajou, né? Que ele se implicou, fez nessa perspectiva dele, né? Foi uma fala, eu acho, muito forte também, muito bacana. Alguém queria colocar mais sobre esse ponto específico? Nós estamos quase 8h30. Eu queria ver se alguém tem alguma opção na discussão sobre essa questão da disciplina dos estudantes, da auto-organização, da concentração. Queria ver também se Denise não queria se colocar de alguma forma aí também nessas questões de avaliação que foram faladas. Foram muitos pontos interessantes levantados. Quem gostaria de pouco, se teve alguma experiência com essa questão de... Marcos? Pois não, Marcos. Oi, Veca. Tudo bom? Oi. Boa noite, gente. Eu só queria complementar um pouco a fala de Cris, na verdade, trazendo um pouco de uma experiência que eu percebi entre os meus pares, é que uma das dificuldades que eu percebi, né, que a gente percebe para que o docente mude essa concepção de avaliação, ele se desprender da prova. Então, no SLS, que a gente está trabalhando com ensino online, não tem como não deve se preocupar com essa questão de prova, porque como fazer uma avaliação no formato de teste de prova, né? Eu acho que quando ele começa a perceber que a avaliação é muito mais do que uma prova, ele abre os horizontes para novas ferramentas, novas possibilidades. Então, muitos tinham dificuldade de avançar na construção de um material no AVA, por exemplo, porque estava ainda engessado nessa ideia de como é que eu vou fazer uma prova no ensino online onde eu não posso monitorar. Então, eu vejo que o ato de monitorar está muito preso ainda, muito ligado ao docente, né? Estou pedindo a Denise aqui também para fazer algum comentário.
articulando Venha, essa questão Dene, que a gente já está nos estertores do horário também, está todo mundo aqui pelas tabelas e amanhã eu continuo no EPEN, no ENDIP e etc. Para fazer uma reflexão aí sobre essa relação, né, entre o controle do professor e o lado do poder do professor, né, que Renata trouxe aí também uma frase, relação de hétero e autoavaliação. Denis, você está por aí? Ou Giovana também, se quiser falar, eu também queira fazer essa articulação aí, essas reflexões. Ô, Ana, então, enquanto a professora Giovana não fala, eu vou até falar uma coisa sobre formatação da prova objetiva, né? Como eu, por exemplo, utilizei, mas a partir de uma perspectiva diferente. Então, essa provocação, por exemplo, das aspas, foi Carol que me fez, né? Eu me senti confrontado quando ela fez essa pergunta para mim. Vem cá, as aspas. Mude de lugar as aspas aí. Você né? tem banca particular, né, Manuel? Eu tenho uma assessoria personalizada aqui. Mas de vez em quando dá confusão, viu? Porque eu acordo ela de noite, ela fica me perturbando e me xingando todo. Mas é o seguinte, por exemplo, no Moodle você pode configurar o questionário, né? Utilizar o nome, dar um nome, eu dou o nome de quiz, e eu boto tentativas ilimitadas. Então o aluno pode fazer, refazer quantas vezes ele quiser, e você pode configurar para prevalecer a nota mais alta, ou seja, você pode, por exemplo, inicialmente configurar para ter 1, 2, 3 tentativas, para você saber se preparar antes da aula em relação a como é que eles estão no estudo de determinado conteúdo, faz a aula e depois libera novamente ali, só para um efeito prático, talvez até para eles, né? Paradoxalmente, eles têm muito essa questão da moeda de troca da nota, né? De querer a nota mais alta. Então, você pode liberar ali para tentativas ilimitadas, para ele refazer a prova. Mas eu acho que a função dessa prova objetiva é mais a gente diagnosticar onde é que eles estão individualmente e coletivamente naquele momento, né? Eu acho que é muito mais essa a ideia. A gente, Emanuel, tem que, nós, professores, né, desvestirmos, né, essas vestes aí desse conservadorismo classificatório que nós herdamos e que está incrustado na nossa memória, né, desde estudantes e tal. Nós, professores, e a gente só faz isso a partir do estudo, da conscientização. Estudo da pedagogia, estudo das correntes didáticas de pensamento, de práticas de ensino, etc. Por isso que o professor é um profissional mediador de saberes que não pode se contentar somente com o domínio do conteúdo de sua matéria de ensino. Isso não é suficiente para ser professor. O professor é aquele que está se formando sempre, na auto, na hétero e na co-formação também. Então, assim, nós temos que também, além disso, não cabe só ao professor, não, conscientizar os alunos. E assim como nós herdamos esta cultura, a Marcelo colocou aqui, de monitoramento, de vigilância, porque tudo é uma consequência de uma concepção. Observe, qual é a raiz, né? É a concepção, né? Está lá na base. E aí a gente vai gerando e reproduzindo a cultura. Então, a gente tem que romper com a cultura da pescaria, transformando a nossa concepção paradigmática, pedagógica, de ensino, de educação, né? Como é que eu concebo também, Giovana traz aqui o conhecimento, é uma informação ou é um construto? Se é um construto, como é que eu vou checar informações? O que é que eu estou avaliando? Conteúdo ou objetivos? Eu não posso estar avaliando conteúdo, não é esse o objetivo da avaliação. O objetivo da avaliação é avaliar o objetivo, o que eu quero conquistar, que o meu aluno conquiste, né? Em termos das suas habilidades, dos seus saberes que são necessários à sua evolução. Daí por diante. Nós estamos chegando ao final, Ana. Sim. Gil, você queria comentar ainda alguma coisa? Giovana, da assessoria, Carol, Daiane, Daniele, Não, Sandra quero Lina também só está Almeida. parabenizar aí os colegas, né? Durante a apresentação eu fui pensando aqui no esforço, né, de cada um em incorporar, né, as práticas avaliativas ao processo de aprender e de ensinar, né? Acho que é muito bacana ver isso, né? Acho que é um movimento bem interessante, né? Rompendo aí com uma lógica que é tão difícil de romper, porque a gente vem de uma tradição
muito forte, né, da ideia da avaliação apenas como medida, como mensuração, e eu acho que hoje a gente pode ver aí esse esforço, né, dos colegas em incorporar as práticas avaliativas como parte fundamental desse processo de aprender e de ensinar. Então, eu queria só parabenizar, dizer que foi bacana e que a gente siga aí nessa discussão, que vale a pena. Então é isso, gente. Agradecer, então, né, a presença de todos, essa participação, a dedicação de Manuel em organizar a ação, estar aqui trazendo, compartilhando essas experiências e de outros, e dizer que estamos ainda com a perspectiva de mais uma live interativa ainda, esse mês de novembro. A partir de final da nossa perspectiva é de parar um pouco os atendimentos, estamos pensando em início de dezembro, na primeira semana, fazer um seminário de avaliação, então vamos nos concentrar nisso, mas estamos também abertos a temáticas que possam ser sugeridas para a próxima live de pedagógicas compartilhadas. Colocar ainda aqui alguma sugestão de tema ou colocar lá nos próprios fóruns da assessoria, estamos querendo delinear isso também. Normalmente as lives se constituem a partir dessa pesquisa nos fóruns e aqui também. Então, vocês vão se colocando a isso, que a Ana botou realmente é importante. Uma das coisas que mais saíram para além da avaliação, que a gente já é a segunda live, a Ana deve ter dito, por uma questão de demanda interna dos docentes, por isso que a gente está aqui já na segunda ou é na terceira live, acho que é na terceira, que a gente está trazendo a questão da avaliação, uma com Giovana e Denise, outra com os professores nas experiências partilhadas, é a terceira, por uma demanda mesmo interna. Nós temos também uma outra que ainda é a utilização de metodologias e dos recursos do Moodle, esse encontro aí, que é muito interessante também. Queremos também saber de vocês o que é que vocês acham da temática e que vocês participem da nossa assessoria, da nossa APDU, a fim de que a gente possa estar se comunicando, né, de forma sempre muito próxima e poder sentir, através dos nossos diálogos, o que é que vocês gostariam de estar trazendo. Queria, antes de tudo, para me despedir, Ana, agradecer demais a generosidade de Emanuel e de Renata, que aceitaram sem titubear estarem aqui hoje partilhando com a gente, com os colegas, a questão das suas experiências sobre avaliação, né? Fizeram com muita maestria, tenho certeza, tudo está gravado. É ótimo que é nosso material, matéria-prima de estudo para nós. Estamos estudando de forma assim, com bastante afinco a questão da avaliação agora, então isso vai nos ajudar muito. Meus agradecimentos, gente, Renata, Emanuel, as nossas colegas aqui presentes, Ana, perdão, Ana, Giovana, você já está certo, você não vai agradecer, não. Giovana, Denise, nossa Carol Mendonça, Sandra Helena, Daiane da Luz, Daniele, olha, essas meninas valem ouro, viu? Maravilhosas. Beijo para vocês todos, gente. Beijo, e até a próxima. Até, pessoal. Parabéns a todos nós. E vamos jantar, né? Que a gente está eu estou desde 7 horas da manhã, não sei vocês. Eu vou comer alguma coisa, gente. A semana está puxada.